Amém. Meus irmãos, paz seja convosco. Deus abençoe a todos. Como disse o pastor Mateus, o segredo está em você ouvir a direção que vem do céu para a tua vida. E eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Tome o seu assento, seja bem-vindo. Nós estamos na corrente de oração da água para o vinho. E hoje Deus vai fazer algo na tua vida. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Eu quero ler o versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Porque para Deus... Só as mulheres, vamos lá. Porque para Deus nada é impossível. Os homens, vamos lá. Porque para Deus nada é impossível. Toda a igreja junto, vamos lá. Porque para Deus nada é impossível. Diga eu creio. Levante a sua cabeça, olhe para cá. Eu quero que você entenda que para Deus, entenda isso, para Deus é diferente de como é para nós. Para Deus não existe dificuldade. Para Deus não existem níveis de dificuldade. É diferente para nós. Quando nós olhamos e vemos situações, o que a gente logo faz? A gente mede o nível de dificuldade daquilo, o nível de peso daquilo, o nível de preço daquilo. Mas para Deus não existe isso. Para Deus não existe nível de dificuldade, para Deus não existe nível de preço, para Deus não existe barreira para nada do que Ele quer fazer. Por isso que a Bíblia diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Jó, no capítulo 42, ele disse assim, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso significa que ninguém, nada, absolutamente nada é capaz de parar o agir de Deus, de interromper ou frustrar um plano de Deus. Eu digo isso porque eu quero que você entenda esse início da mensagem. Para Deus, curar uma dor de cabeça é a mesma coisa de ressuscitar o morto. O mesmo Deus que curou a febre da sogra de Pedro, foi o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro morto há 4 dias em estado de decomposição, porque já se cheirava mal. O mesmo Deus que abre uma porta de emprego, é o mesmo Deus que abre o mar vermelho. Irmãos, para Deus não tem nada difícil, está escrito que para Deus não existe nada difícil. Talvez você chegou aqui e você está apresentando um grande problema para o seu Deus. Deus, eu estou com um grande problema. Pare de apresentar probleminha, o problemão para Deus. O que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Começar a apresentar para os nossos problemas o nosso grande Deus. Então diga assim: problema, eu não vou te apresentar para Deus como grande, mas diga para Ele assim: problema, eu vou te apresentar o meu grande Deus. Aplaude Ele. Se você crê que tem um Deus grande que luta por você, adora Ele. Entenda isso, diga assim: eu não tenho um grande problema, eu tenho um grande Deus. Quem tem um grande Deus aí? E se você tem um grande Deus, você acha que diante desse grande Deus algum problema vai ser grande? Você acha que para Deus, olha aqui, por que tem gente que ora assim, Por que tem gente que ora assim: Deus, meu sonho é ganhar 4.000 reais. E Deus realiza. Tem gente que ora assim: Deus, meu sonho é ganhar 20.000. E Deus realiza. Mas você sabia que tem gente orando para ganhar 100.000? Para ganhar 1 milhão?
Você sabia que tem gente orando e Deus está realizando sonho de gente para ganhar 5 milhões? Aí eu te pergunto, qual é a diferença de orar para ganhar 4 mil e de orar para ganhar 1 milhão? A diferença está em Deus ou está em nós? Deus, eu tenho um problema desse tamanho. Deus não vê problema em tamanhos. A questão para Deus não está no problema, está no tamanho da tua fé. A questão para Deus, escuta isso, a questão para Deus não é o problema, é o tamanho do que você crê. O mesmo Deus que curou febre, ressuscitou um morto de 4 dias. Olhe para cá. Aprende isso aqui para você viver os maiores milagres da tua vida. Quando a gente chega diante de Deus, a gente não tem que chegar com problemas, com grandes problemas, não. A gente tem que chegar com uma fé muito grande. O tamanho da nossa fé define o tamanho da nossa vitória. Para Deus mudar a tua vida, é assim, ó. Quanto tempo que Deus demora para mudar a tua vida? Olha para cá. Outra coisa que para Deus não tem dificuldade. Na nossa cabeça limitada, humana, terrena, o que a gente pensa? Nós temos limitações de tempo, Deus não tem. A gente tem limitação de lugar, Deus não tem. Eu estou aqui, eu não posso estar lá nos Estados Unidos agora, mas Deus está aqui e está lá. Então, perceba, entenda sobre Deus. Entenda sobre Deus. Para Deus me dar isso aqui, é a mesma coisa de me dar isso aqui. Quando eu chego diante do Senhor, eu preciso entender que para Ele não quer saber o tamanho do meu problema. Ele quer saber o tamanho da minha fé. Não adianta você ficar chorando diante de Deus, falando o tamanho do teu problema. Você tem que mostrar para Ele o quanto você crê nele, o quanto você acredita que Ele pode fazer, o quanto você acredita que Ele pode te dar, que Ele pode te transformar. Jesus transformou água em vinho. Você acha que foi difícil? Não. Porque para Ele não tem nada difícil, não tem barreira, não tem limitação de tempo, não tem limitação de lugar. Quanto tempo que Deus vai demorar para mudar a tua vida? Depende. Do quê? Pergunte, do quê? Do tamanho do meu problema? Não. Não é o tamanho do teu problema que define o tempo que Deus vai demorar para mudar a tua história. O que define o tempo que Deus vai demorar é o tempo que você demora em obedecer. Levanta a cabeça, olhe para cá. Quanto tempo você demora para obedecer a Deus? Quanto tempo você demora para responder a Deus, o chamado de Deus? O mesmo tempo que eu demoro para responder a Deus, vai ser o tempo que Ele vai demorar para me responder. Quando a gente olha para a Bíblia e olha a história desses homens e mulheres que a gente admira, Abraão, Moisés, Davi, Ana, e aí vai, né? Tem muitos nomes. O apóstolo Paulo, esses homens e mulheres, eles eram prontos para obedecer e responder a Deus. Responder no quesito de fazer o que Deus estava mandando, o que Deus estava pedindo. Não havia demora, era imediato. A Bíblia diz assim: e falou o Senhor com fulano, ele se levantou e foi. E disse Deus ao ciclano, e ele imediatamente se levantou e fez. Então, o tempo que Deus vai demorar para fazer na minha vida e na sua vida a transformação, é o tempo que a gente demora em obedecer a Ele. Deixa eu te explicar como é que funciona. Deus olha para uma pessoa e Ele começa a falar com ela, dá direções, ensinamentos, ordens. Deus começa a falar com a pessoa. Quando Deus fala uma vez e a pessoa não responde,
Deus normalmente fala a segunda. E aí a pessoa não responde, ela não atende, não obedece. Aí Deus fala a terceira. Deus fala 4 vezes. Deus fala a 5ª vez. Deus fala a 6ª vez. Deus fala 7 vezes. Quando a pessoa não ouve, não obedece, Deus pula para outra pessoa. Aí o que era para ser para aquele, vai para o outro. Quer ver? Deixa eu te mostrar na Bíblia. Deus falou muitas vezes com Saul. Ele não quis obedecer. Deus foi para Davi. O rei que simboliza Jesus, o rei chamou a rainha Vasti. Vem, o rei está te chamando. Não, eu não vou. A bênção saiu de Vasti e foi para Esther. Jesus tentou falar com Judas muitas vezes, mas ele não quis. A bênção foi para Matias. Entende uma coisa? Olhe para cá. Deus não vai parar por causa da minha desobediência. Deus não vai parar o plano dele porque você não quer ouvi-lo. Se você não quiser, ele vai passar para outro. O que era para ser para você, pode ser para o teu vizinho. O que Deus tinha preparado para você, pode ter outro que vai ocupar o teu lugar, se você demorar em obedecer. Então escuta bem, para Deus não tem nada difícil, não tem limite de tamanho, de dificuldade, de tempo, de espaço, de peso. Levantar 10 quilos é a mesma coisa que levantar 1 tonelada. Para Deus. Deus estava na vida de Sansão. Como é que era o nome dele? Sansão tinha força de Deus nos cabelos, sim ou não? Um dia Sansão arrancou com a mão os portões de Gaza. Essa Gaza já é antiga, viu gente? Ele arranca os portões de Gaza e anda 60 quilômetros carregando o portão nas costas. Sabe quanto que é o peso dos portões? 3 toneladas. Ele andou 60 quilômetros carregando 3 toneladas nas costas, porque Deus estava na vida dele. Entenda, Deus não tem limitação para problema, para nada, para tempo, para lugar, para espaço, para dinheiro. Deus não tem problema. Então nós não temos problema grande. Você não tem um problema grande. A questão é o tamanho da nossa fé. É o quanto a gente crê que Deus pode fazer. Não é o problema. Outra questão que você precisa entender sobre Deus: Ele não tem dificuldade em nada. Segundo, quanto tempo Deus vai demorar para mudar a minha vida? O mesmo tempo que você demora para obedecê-lo. Na verdade, Ele está esperando você dar o primeiro passo. Ele está esperando você se posicionar. Ele está esperando você obedecer, para derramar o céu em cima da tua vida. Olhe para mim. O mesmo Deus que transforma água em vinho é o mesmo Deus que transforma a vida sentimental. O mesmo Deus que teve poder para dizer assim, ó, enche essas talhas de água. E quando o mestre Sala provou, era vinho. Esse mesmo Deus tem poder para abençoar vida sentimental, casamento, noivado, namoro, preparar pessoas maravilhosas para se relacionar com você, preparar alguém para o viúvo, para a viúva. Ele é poderoso para abençoar a vida sentimental. Olhe para mim, um dia Jesus foi a Samaria. Qual o nome da cidade? E Jesus então se assentou no poço de Jacó. Deixa eu chegar para cá para o pessoal me ver. Jesus se assentou no poço de Jacó. Era meio-dia. Que hora que era? Era meio-dia. De repente chegou uma mulher para pegar água. Meio-dia. 2 informações que você precisa saber. Naquele tempo, quem buscava água no poço eram as mulheres, não eram os homens. Prova disso é que Rebeca foi buscar água e, por dar água para os camelos de um homem, ela vira esposa de Isaac. Era Rebeca que buscava água, é a mulher que buscava água. Só que, segundo a informação, as mulheres buscavam água no poço logo de manhã, amanhecendo o dia, de madrugadinha, 5h30, 6 horas da manhã. Por que essa mulher está indo meio-dia buscar água? Porque acabou? Não.
porque todas as mulheres buscavam água que dava para o dia todo. Então por que ela estava indo meio-dia buscar água? E Jesus sabia que ela ia lá meio-dia buscar água, e por isso que ele estava lá. Ele queria encontrar com ela. Por quê? Vai escutando a história. Ela chega meio-dia porque ela não queria ser vista por ninguém. Pergunte por quê? Porque a vida dela, sentimental, era uma vergonha. Ela era uma mulher mal falada em Samaria. Vou te explicar por quê. Meio-dia ela chega com o balde para buscar água. O balde tinha que levar, não tinha balde no poço, era da pessoa. E aí ela chega, joga o balde. Jesus está sentado lá, ela não fala nada. Jesus vira para ela e fala assim: você pode me dar um pouco de água? A primeira resposta dela foi assim: por que você está falando comigo? Você é um judeu, eu sou samaritana. Aí a Bíblia explica assim, entre parênteses: os judeus não se davam com os samaritanos, eles eram brigados. Judeu não conversava com samaritano. Ela fala: por que você está conversando comigo? Eu sou samaritano, você é judeu. Aí ele vira para ela e fala assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria a água da vida e eu te daria. Jesus está falando para ela do Espírito Santo. Jesus está falando para ela da água viva, o reino de Deus que vem sobre o homem. Mas ela achou que ele estava falando da água do poço. Ela vira para ele e diz assim: o senhor não tem balde para pegar? Como é que o senhor vai me dar água? Ele está falando da água do céu, e ela está achando que é da água do poço. Olhe para cá. Aí Jesus olha para ela e fala assim: faz o seguinte, vai lá chamar seu marido. Agora é que chegou a hora. Jesus tocou na ferida. Vai lá chamar seu marido. Não, eu não tenho marido. É verdade, porque você já casou 5 vezes, e o que você está morando agora não é seu marido. Eu vejo que o senhor é profeta. Aí Jesus fala assim: vai lá e chama teu marido, chama todo mundo e vem. Aí a mulher entendeu que era ali um profeta de Deus falando com ela. Corre, chama o marido, chama as vizinhas, chama a rua, chama o bairro, chama a cidade. E uma multidão desceu lá para o poço. E naquele dia ela tinha um balde de água, mas Jesus tinha vinho novo para ela. Naquele dia ela tinha uma dor e Jesus tinha o alívio. Naquele dia ela tinha vergonha, mas Jesus tinha honra para ela. Aleluia! Oh, aleluia! Levante a mão, nós chegamos aqui com um balde de água do poço, mas Ele tem um balde de água do céu, de vinho do céu para nós. Diga glória a Deus. Meu amigo, meu irmão, paz, seja bem-vindo. Eu quero que você entenda que Deus é poderoso para mudar histórias. Naquele dia Ele restaurou a vida sentimental dela. Naquele dia Ele restaurou a honra daquela mulher. Naquele dia Ele mudou o coração daquela mulher. E ela se tornou uma mulher importante na cidade, respeitada, restaurada. Por quê? Porque o mesmo Deus que transforma a água em vinho, Ele pode transformar a tua vida sentimental. Lembra de Maria Madalena? Ela tem uma má fama, não tem? Você sabia que a Bíblia fala que ela foi liberta de 7 demônios? Em Lucas capítulo 8 diz que ela foi liberta de 7 demônios. Aquela mulher tinha uma vida sentimental destruída. Alguns dizem que ela era uma mulher, você sabe do que eu estou dizendo. Mas ela teve um encontro com Jesus e foi transformada e se tornou a primeira missionária a anunciar a ressurreição de Jesus.
Você sabe o que é isso? É o Deus que muda histórias. Olha, Deus tem poder para mudar a tua situação. Pastor, olha aqui, eu já sofri tanto na minha vida sentimental que eu acho que eu não quero mais mexer com isso. Eu já escutei isso demais, eu e a pastora, a gente escuta isso demais. Pastor, eu já passei por tanta coisa, eu já tive na mão de tanta gente, eu já passei por tanto relacionamento, eu não acredito mais. Aí, quando a pessoa está tão machucada, ela fala assim, homem nenhum presta. Homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Opa, peraí. Não coloque os de Deus dentro desse balaio, porque você mexeu com carniça. Só que Deus tem filé mignon para você. Você mexeu com muita carne de segunda, você mexeu com muita capa de costela. Só que Deus tem filé mignon para você. Não, pastor, eu já namorei gente que era da igreja. Não, peraí. Você namorou gente que frequentava a igreja, mas nunca foi à igreja. Porque o dia que você encontrar um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, a tua história vai mudar. Tem alguém para entender, receber isso aqui? Fala com o teu vizinho, o mesmo Deus que transforma água em vinho, transforma a vida sentimental. Aqui, pergunta para ele assim, você já teve muita desilusão na vida? Pergunta para ele. Deus vai mudar a tua história. Oh, aleluia. Tem alguém para aplaudir a Deus por isso? Tem alguém para dar um glória aí? Aleluia. Mas o nosso Deus é completo. Nosso Deus é completo. E o mesmo Deus que transforma água em vinho, transforma a vida sentimental e transforma vidas profissional e financeira. Deus tem vitória sentimental, mas Ele tem vitória profissional e financeira para você também. Diz a Bíblia que Ele é Deus, e eu acredito na palavra. Ele é Deus que pega o pobre do pó e assenta ele junto com os príncipes dessa terra. Ei, lembra do José? Escravo, prisioneiro, no outro dia virou governador. Deus vai transformar histórias dentro dessa corrente. Se prepara, porque Deus vai fazer gente aqui subir de nível. Tem alguém que quer subir de nível? Tem alguém que quer mudar de patamar? Tem alguém? Então prepara que Deus vai abrir prisões, Deus vai abrir portas e vai te colocar em lugares estratégicos para você viver a promessa dele na sua vida. Mas me conta aqui, quanto tempo que José demorava para obedecer a Deus? Era imediato. José não titubeava, José não falhava. A obediência de José era rápida, era completa e era feliz. Ele fazia porque ele servia a um Deus e ele era feliz por isso. Lembra quando a mulher de Potifar, o dono lá da fazenda, deu em cima dele? Deita comigo, José. Deita comigo, meu marido não vai ficar sabendo. Ele disse, não, eu não posso pecar contra Deus. A obediência dele era rápida. Por isso que Deus mudou a história dele da noite para o dia. Ele dormiu na cadeia, acordou no palácio de Faraó. Eu quero declarar que Deus não vai demorar em mudar a tua vida. Deus não vai demorar em mudar, a transformar a tua história. Do mesmo jeito que você não vai demorar em obedecer a Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Deus muda a história. Olha aqui, Deus pega gente no pasto, isolado, esquecido, anônimo, e assenta em cadeiras de honra. Ele fez isso com Davi. Ele viu Davi lá no pasto, e um dia ele era pastor, no outro dia ele era rei de Israel. Deus pode e vai fazer isso na sua vida. Olhe para cá, Davi era isolado, abandonado, desprezado, pobre, vivia no pasto, não era convidado nem para os jantares especiais da família dele. Ficava lá isolado. Mas de um dia para o outro, Deus fez dele um homem poderoso. Olhe para cá. O pai dele o chama e diz assim, vai levar queijo para os seus irmãos, vai trazer para mim notícia da guerra. Aí ele vai levar queijo e pão para a guerra. Quando ele chega na guerra, ele vê o Golias. Olhe para mim. Davi não tem um centavo no bolso. Ele é pobre. Aí ele chega na guerra e está lá o gigante Golias afrontando. Sabe qual foi a primeira pergunta que Davi fez? O que vai ganhar o homem que matar esse gigante?
disseram assim para Davi: primeiro, muito dinheiro, muita riqueza. Segundo, isenção de impostos, não vai pagar imposto. E terceiro, vai casar com a filha do rei. Davi falou: vou buscar as pedras. Como é que é? Vai ficar rico? Não paga imposto? E vai ter o casamento real? Então deixa comigo. Ele vai no rei e diz: eu vou lá matar o cara. Mas você não tem condição. Deus está comigo e eu vou lá vencer. Interessante aqui, deixa eu fazer uma correção. Davi, não tem na Bíblia, se você achar me mostra, e me prove o contrário. Davi nunca chamou Golias de gigante. Não tem. Sabe como que foi o nome que Davi deu para Golias? Incircunciso, sem aliança. Quem que é esse trouxa sem aliança, que não serve a Deus, que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem que é esse babaca? Davi nunca falou para Deus o tamanho do problema, mas falou para o gigante: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Então fala para o teu irmão: para de falar o tamanho do teu problema, fala para ele. Começa a falar o tamanho do teu Deus. Dá um glória, mistura com aleluia, bate palma e diga que Ele é grande. Aleluia. Aqui ó, pá. Interessante é que ele pegou 5 pedras, mas na primeira ele resolveu, pá. O gigante ó, pum, caiu. Davi corre, pega a espada dele, termina o serviço. Deixa eu te ensinar uma coisa. Aprenda a terminar o que você começa. Tem gente que fica tonteando gigante. Você fica dando pedrada no gigante. Você tem um problema, mas você não resolve. Você fica dando pedrada nele. Ele cai, mas daqui a pouco ele levanta de novo. Aprende a cortar o mal pela raiz. Porque tem gente que tem um problema. Olha aqui, tem um problema. Aí ele vai lá e dá uma pedrada. Mas o problema não está morto. Ele está só deitado, caído, tonto. Aprende a cortar o problema pela raiz. Qual o problema que você deu uma pedrada e ele caiu, mas daqui a pouco ele vai levantar de novo? Aprende a cortar. Quando ele vai lá e corta a cabeça de Golias, ele recebe riqueza, isenção de impostos e casa com a filha do rei. Sabe o que é isso? Esse menino era um pastor desprezado pela própria família, um anônimo, desprezado pelo pai e pelos irmãos. Só que Deus entrou na vida dele. E quando Deus entra na vida de um homem, ele pode ser pobre, ele pode ser pequeno, ele pode ser esquecido, isolado. Deus levanta, ergue e honra essa pessoa. Deus prospera, Deus coloca em cadeira de honra. O profeta disse assim: ninguém senta aqui nessa casa enquanto Davi não chegar. Ei, podem, em algum momento da tua vida, pode ser que te cortaram, te isolaram, te deixaram de fora, mas vai chegar uma hora, depois que Deus transformar a tua história, que vão dizer assim: ninguém come, ninguém canta, até que ela chegue, até que ele chegue. Oh, aleluia! Essa hora vai chegar. Fala para o teu vizinho, ele está falando da tua história. Fala para ele, sacode ele aí e fala assim: ele está falando da tua história. Eu vou beber uma água e você bebe um glória a Deus aí, vamos lá. Deus muda água por vinho, vida sentimental. Deus muda a vida financeira, a vida profissional. Deus muda. A doença vira cura e a enfermidade vira libertação. Olhe para cá. Não tem doença grande para Deus. Não tem diagnóstico difícil para Deus. O que tem é fé pequena e fé grande. Senhor, o meu servo lá em casa está paralítico, sofrendo muito, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Não. Senhor,
basta uma palavra do Senhor e ele vai ser curado lá. Jesus disse assim: eu andei toda a nação de Israel e não achei uma fé igual a desse homem. Vai, porque o teu servo está curado. O problema não é a doença, o problema é a nossa falta de fé. Aqui, olha para cá. Uma mulher gritava atrás de Jesus, desesperada: minha filha está em casa sofrendo horrivelmente, endemoninhada. Jesus a ignorou, até que ela conseguiu chamar a atenção dele. Ele para e falou: o que você quer? Jesus foi grosso com ela. Aqui, Jesus foi grosso com ela. O que você quer? Você acha que eu vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos? Você não é de Israel, eu não tenho compromisso nenhum em te abençoar. Mas Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus fala para ela: grande é a sua fé. É a nossa fé, não é o tamanho do problema, não é o tamanho da doença, não é o tamanho do diagnóstico, não é o desenganar da medicina. Está tudo dentro de nós, é na nossa fé. Jesus olha para ela e fala: pode ir que a tua filha já está liberta. Eu quero declarar que a tua fé hoje vai mover montanhas, vai promover milagres extraordinários aqui nesse lugar. Diga: eu recebo essa palavra. Olhe para mim, olhe para cá. Um homem estava esperando há 38 anos pela cura, no tanque de Betesda. Diz a Bíblia que todos os dias, irmão Paulo, o anjo vinha e tocava com as asas nas águas, e as águas se moviam, e o primeiro que entrava no tanque era curado. Só que tinha um homem que tinha 38 anos que ele estava esperando. Por que tanto tempo assim, pastor? Porque ele era paralítico. Aí o anjo vinha, movia a água, e ele não conseguia ir rápido. Jesus chegou lá um dia e falou assim para ele: você quer ser curado? Ele disse: claro que eu quero, mas eu não tenho ninguém para me ajudar a me jogar no tanque. Alguém sempre vai na minha frente. Jesus disse: então levanta e anda. Pega o teu leito e vai embora. Quer dizer, aquele homem esperou 38 anos, mas naquele dia Jesus entrou na história dele e transformou a doença em cura. Lembra da mulher que sangrava há 12 anos? Eu vou lá e vou tocar na roupa dele, e quando eu tocar eu vou ser curada. Ela já tinha gastado tudo, com médico, com remédio, com tratamento, e nada adiantava, piorava. Mas o dia que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Mas entenda uma coisa: existe doença e existe enfermidade. Doença é causa natural. Doença qualquer um pode adoecer, qualquer pessoa. O clima mudou, a gente pode adoecer. Um vírus, uma bactéria qualquer, a gente pode adoecer. Doença, Deus tem saúde. Só que enfermidade, Deus tem libertação. Qual que é a diferença de doença e enfermidade? Doença é natural, enfermidade é espiritual. Ei, quando é espiritual, enfermidade, deixa eu te explicar, você nunca mais vai esquecer. É aquela pessoa que ela está sofrendo, ela está passando mal, ela está com um problema, só que ela faz 200 exames e não dá nada. Ela já tomou todo tipo de remédio e nada melhora. Eu recebo gente aqui na igreja direto, dizendo assim: pastor, eu já fui em 15 médicos, ninguém acha o que eu tenho. Sabe por quê? Porque não tem nenhum aparelho que detecta a enfermidade. A doença acha, a enfermidade é espiritual. Olhe para cá. Jesus um dia estava dentro da sinagoga, a igreja dos judeus, sinagoga. Entrou uma mulher assim, ó. A coluna dela era toda dobrada, curvada. Ela entrou assim, ó. Todo mundo olhava para ela e dizia assim, ó. O que eles pensavam? Essa mulher deve ter pegado muito peso, né? Machucou a coluna. Só que quando Jesus olhou para ela, Jesus viu que ela estava aprisionada por um espírito maligno. Jesus vai até ela, coloca a mão na cabeça dela e diz assim: sai, todo mal sai agora. A mulher fez assim, ó. Levantou. Só que era dia de sábado, e os judeus tinham esse negócio de no sábado não pode fazer. Ainda tem muito isso. Não pode fazer nada no sábado.
Aí eles começaram a gritar: não pode curar no sábado. Por que não veio outro dia? No sábado não pode. Aí Jesus falou: vocês são muito hipócritas. Se o teu animal, o boi, a ovelha, cair num buraco no sábado, você não tira ele não? Por que eu não? Aí Jesus vai explicar: por que eu não poderia libertar essa filha de Abraão, que estava no cativeiro de Satanás há 18 anos? Tinha 18 anos que o espírito montou nas costas dela, e a coluna dela fez assim, ó. Remédio nenhum curava aquilo. Fisioterapia nenhuma curava aquilo. Ela podia fazer tratamento, remédio, médico, qualquer coisa, que nada ia sair. Por quê? Porque quando a enfermidade é espiritual, é só na oração. Só que eu tenho uma boa notícia: se for doença, Deus tem cura. Se for enfermidade, Deus tem libertação. Diga glória a Deus. Fala comigo assim: Ele transforma a água em vinho, vida sentimental, vida financeira, vida profissional. Fala comigo: Ele transforma doença em cura, enfermidade em libertação. Levanta a mão e diga glória a Deus. Mas Ele também transforma histórias de famílias. Deus também transforma histórias familiares. E aqui eu quero encerrar essa palavra e abençoar a sua vida. Você lembra quando Paulo e Silas foram presos? Em Atos 16, eu contei domingo aqui a história deles. Eles foram presos por expulsar um espírito imundo de uma menina que adivinhava. Bateram neles, mas bateram muito. Paulo e Silas apanharam muito na praça pública. Depois jogaram eles na cadeia e amarraram eles com correntes. E aí o que aconteceu? Era meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Por quê? Porque nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma circunstância pode parar a minha adoração. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Você pode aplaudir a Deus, você pode glorificar, independente do tamanho da tua luta, você pode adorar Ele. Amém. Olha, obrigado, missionário. Olha só, Paulo e Silas estavam adorando, amarrados, presos, chicoteados. De repente, veio um terremoto. Terremoto. Alguém aqui já passou por terremoto? Em algum lugar? No mundo? Já? Onde você estava? Ah, não? Ah, tá. Ajuda ele para mim, Paulo, ajuda ele. Aqui, eu já ouvi relatos de pessoas que passaram por terremotos. Eu nunca passei, graças a Deus, e não quero passar. Só uns terremotos espiritual, de vez em quando passa. Aí Paulo estava lá, a cadeia começou a balançar. Imagina, balançou tanto que as portas das celas se abriram e as algemas caíram no chão. Quando as celas abriram e as algemas caíram, o carcereiro viu, ficou desesperado, pegou uma espada e ia se matar. Paulo viu ele com a espada e gritou: não se faz isso não, ninguém vai fugir, ninguém. Sabe por quê? Porque aquele terremoto, às vezes Deus balança, não é para tirar coisas do lugar, é para trazer de volta para o lugar. Às vezes você está passando por um terremoto, Deus está sacudindo a tua vida e você está pensando assim: meu Deus, por que esse terremoto? Por que minha vida está tão turbulenta? Mas não é para sair coisas do lugar, é para trazer de volta para o lugar. Escuta essa. E aí Paulo diz assim: não se mata não, porque ninguém vai fugir. O carcereiro pega uma lâmpada, uma lamparina, corre e diz assim: Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo estava surrado, acorrentado, dentro de uma cela, numa cadeia, injustiçado, e falou de Jesus para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O carcereiro pegou a chave das celas, começou a trancar todo mundo, pegou Paulo e Silas e levou para casa. Era meia-noite, gente. Era meia-noite.
Ele tranca todas as celas, ninguém fugiu. Paulo e Silas vai para a casa dele. Quando chega em casa, ele diz assim: senta aqui que eu vou pegar um remédio ali, vou lavar as costas de vocês, está toda arrebentada. Eu vou lavar os vergões. Vocês apanharam muito, vocês foram muito surrados. Aí, escuta aqui. O carcereiro, com a esposa, os filhos, começou a cuidar dos ferimentos de Paulo e Silas. E eles, feridos, começaram a falar de Jesus para a esposa, para os filhos do carcereiro. Sabe o que eu aprendo aqui? As nossas feridas, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas batalhas, as injustiças que a gente sofre, as perseguições que a gente sofre, os ataques que a gente sofre, não podem calar a nossa voz de adoração e de quem anuncia a salvação do Senhor. Não venha me dizer que você parou de adorar, que você parou de servir por causa de luta, porque luta não para adorador, luta não para servo. Servo continua servindo machucado, ferido, sangrando, porque a Bíblia diz: aquele que sai caminhando, chorando e semeando, voltará sorrindo, carregando os feixes da sua vitória. Bate palma e dá glória. Fala com o teu irmão assim: está chorando? Está chorando? Continua andando, continua semeando. Fala para ele: daqui a pouco você volta adorando com a tua vitória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pode aplaudir. Mistura glória aí, vai, mistura aleluia. Para encerrar, escuta, eu estou falando do Deus que transforma histórias, o Deus que transforma famílias. Olhe para cá. Deus provocou aquele terremoto, sabe para quê? Para transformar a família do carcereiro. Paulo e Silas foram para dentro da casa dele, ele está sendo cuidado, e Paulo está pregando. Paulo e Silas está pregando. Está escrito em Atos capítulo 16, que a família toda se entrega a Jesus. E naquela mesma noite, madrugada, Paulo arrumou um tanque de água, um poço de água, sei lá onde foi. Mas naquela mesma madrugada, a família toda foi batizada nas águas. Uma família foi restaurada. Uma família foi transformada. Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui hoje para restaurar a tua família, para transformar a tua família, para transformar doença em saúde, enfermidade vai virar libertação, vida financeira vai prosperar, quem está por baixo vai para cima. Quem está como cauda vai virar cabeça. Quem está humilhado, Deus vai honrar. Escuta, Deus te trouxe aqui hoje para mudar, transformar a tua vida sentimental. Você crê que Deus pode fazer isso? Quem acredita que Deus é poderoso? Agora, quem crê de verdade que Deus vai fazer isso na tua vida, fica de pé no seu lugar. Já fica de pé adorando, glorificando. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus.